Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Com as palavras desse Salmo 86, eu quero dar boas-vindas para todos vocês, os membros da nossa comunidade, e para vocês também que nos assistem pelas redes. Sejam todos bem-vindos e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, para que mais pessoas sejam edificadas. Nós vamos cantar o hino 219 do nosso cenário para darmos início a este culto. Também na manhã desse dia, amanhã de todos os dias, podemos declarar que o nosso socorro está em nome do Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra, que mantém para sempre a sua fidelidade e não abandona a obra das suas mãos. Graça e paz a todos vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Amém. Nós vamos orar, você pode acompanhar também a nossa oração. Nesses tempos de pandemia, estamos todos passando pela mesma situação de sofrimento. Vamos clamar a Deus, orar pela bênção de Deus. Bendito Deus, soberano Criador, a terra está cheia da Tua glória. Para todo lugar que nós olhamos, nós testemunhamos o Teu poder e a manifestação da Tua salvação. Por isso, nós tememos o Seu nome e esperamos sempre na Tua misericórdia e compaixão. Mesmo que as últimas notícias não sejam muito animadoras, nós somos humanos e precisamos dos serviços essenciais, mas precisamos deter a propagação desse vírus. Também é preciso distanciamento, outros precisam manter-se isolados. Nós não estávamos preparados para tantas perdas, tantas mudanças, tantos planos frustrados e tantas mortes. Nós necessitamos, Senhor, da Tua direção. Ensina-nos a lidar
com as nossas dores e com os nossos sofrimentos. É verdade também os casos recuperados, as pessoas que estão se recuperando. Diminui nossa tristeza e nos faz acreditar num recomeço. Por isso, podemos dar graças a Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Amém. Vamos ainda cantar? Vamos cantar mais? Só a primeira e a segunda estrofes do hino 312. Vamos acompanhar a leitura do Salmo 139. Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu estás lá. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente e se for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Vamos ainda confessar a nossa fé com a pergunta 79 do nosso catecismo. Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue? Ou a nova aliança no seu sangue. E Paulo fala da comunhão do corpo e sangue de Cristo. Cristo não diz isso sem boa razão. A saber, não só para nos ensinar que, da mesma forma que o pão e o vinho mantêm esta vida temporal, também o seu corpo crucificado e sangue derramado são alimento e bebida verdadeiros pelos quais as nossas almas são alimentadas
para a vida eterna. Vamos orar e acompanhar a leitura que servirá de base para a mensagem desta manhã. Oremos. Senhor Deus, nós necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos, entendermos e aplicar a Tua palavra em nossa vida e em nossos corações. Ilumina-nos, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, de 18 a 27. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita paciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por uma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Vamos cantar agora só a terceira estrofe do hino 312. Endereçada a uma igreja, também chamada de carta doutrinária, como as demais outras cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, que é endereçada para as igrejas, né? Tem exortações, os ensinamentos, esclarecendo dúvidas, tem muita citação do Antigo Testamento, tudo isso comprovando o cumprimento das profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na vida de Jesus. O texto bíblico que nós lemos fala do sofrimento, do universo, da criação, o sofrimento do ser humano e até o Espírito de Deus também, né? Fala de 3 gemidos, né? Gemido do universo, da criação, do ser humano e do Espírito.
Vamos meditar neles porque são atitudes diferentes, embora sejam traduzidos pela mesma palavra, mas são atitudes diferentes. Primeiro, é o gemido do universo, da criação, né? Esse gemido tem uma característica interessante, né? Que é gemer, sofrer junto, sofrer com alguém. Nós conhecemos a palavra sínodo, que quer dizer literalmente caminhar junto. Também tem a palavra sintonia, sinfonia, sempre com a ideia de que trata-se de um conjunto de elementos ou de pessoas unidas no mesmo propósito. Se a terra treme, junto com ela tremem os moradores da terra. Se o universo todo se abala, todos os habitantes também se abalam junto com eles. Porém, a Bíblia diz que existe uma expectativa boa, uma esperança. E que esperança é essa? Esperança no futuro. Porque neste mundo tudo é passageiro. Até nós costumamos dizer que estamos aqui de passagem. Ou às vezes as pessoas também chamam a morte de passagem. Há até um dizer muito popular, né? Fulano passou dessa para melhor. Mas para onde que aponta essa expectativa no futuro? Aponta para o juízo final, aponta para o final dos tempos, aponta para a glória da eternidade. Até mesmo a natureza, que não tem pecado, o pecado não está na natureza, ela também precisa aguardar a revelação, a redenção dos filhos de Deus. É isso que o universo está esperando. O segundo gemido é do ser humano. Já não tem aquela característica de sofrer junto com ou sofrer com alguém, né? Porque se a terra treme, os moradores da terra tremem com ela. Mas se os moradores da terra tremem, a terra fica parada. Todo o sofrimento da terra, tudo que a natureza sofre e padece, vai atingir diretamente os moradores da terra. Mas o sofrimento do ser humano necessariamente não atinge a terra. O sofrimento do ser humano, ele decorre das suas aflições, ele decorre das suas angústias, ou melhor dizendo, dos seus pecados. O ser humano geme, se queixa, lamenta, vive se queixando, né? E o profeta Jeremias dá uma resposta muito contundente para esse lamento que o ser humano faz. De que, pois, se queixa o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. É isso mesmo. E da mesma forma que o universo, a natureza, espera pela redenção dos filhos de Deus, nós também esperamos esse dia. Nós aguardamos esse dia em que se consumará a nossa redenção e a nossa salvação. É com fé na manifestação da glória salvadora de Deus é que nós nos mantemos fortalecidos e animados para viver. O outro gemido, o outro sofrimento é do Espírito Santo. Também não tem característica de sofrer junto com alguém, e o gemido do Espírito Santo não é um monte de queixas e reclamações, não é isso. O Espírito Santo é um pranto. É um pranto, e não é um choro de desespero, um choro, um grito de pavor, também não é pirraça de crianças, não. É como se fosse um pranto, um sentimento que vem de dentro da alma. Esse é o gemido do Espírito Santo.
Porque Ele está intercedendo por nós. Porque nós, além de pecadores, não sabemos orar. É o que a Bíblia diz, que nós lemos, né, no versículo 26. O Espírito Santo precisa traduzir a nossa oração para Deus. Nós ouvimos falar de orações, né? Muita gente ora, orações que são feitas no templo, no alto dos montes, lá na Terra Santa em Jerusalém, lá no Monte das Lamentações. Todas essas orações, elas precisam ser traduzidas, porque a Bíblia diz: nós não sabemos orar como convém. A Bíblia conta a história de um homem doente que foi à casa do profeta Eliseu para ser curado. E chegou lá na porta da casa do profeta, mandou chamar, e o profeta não veio atendê-lo. Lá de dentro da casa, mandou uma resposta pelo seu mensageiro. E aquele homem ficou desapontado. E ele falou isso aqui: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, falar comigo e oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Na versão atualizada diz: eu pensei ele ia sair ter comigo, pouseiria de pé, invocar o seu nome, moveria a mão sobre o lugar da lepra e me restauraria. Ele pôs a sua confiança mais na pessoa humana do profeta do que em Deus. Ele esperava por uma oração forte, por uma cena, um espetáculo de impressionar, mais do que a palavra que tem poder para curar, para libertar e para salvar. Portanto, irmãos, nós não estamos largados neste mundo. Estamos sofrendo, está aí a pandemia, muito sofrimento, vendaval, nuvem de gafanhotos, tornado, mas nós não estamos largados neste universo à mercê do acaso. A Bíblia já nos revelou no versículo 24 que nós temos esperança. O cristão é aquele que vive neste mundo e não se desespera, mas ele se enche de esperança. E essa esperança exige de nós perseverança e paciência. Sim, somos perseverantes e pacientes neste mundo. E uma esperança que nos permite olhar para o futuro, olhar para o futuro glorioso, olhar para a eternidade e sabermos que nós não estamos abandonados por Deus, largados ao infortúnio. Não. Nós estamos salvos, protegidos e guardados pelo poder de Deus. Não há espaço para o desespero, porque nós temos esperança, temos fé no coração e a certeza da nossa redenção em Cristo. Não é fácil. É fácil falar, né? Mas viver é difícil. Mas essa dificuldade vai ter um fim, e um fim glorioso para todos nós. Deus está conosco. Amém? Em resposta à mensagem que ouvimos, vamos cantar o hino 346. Senhor eterno.
Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre toda a Igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre.